Nossa, porque o sexo anal é uma coisa muito suja. Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas ao Dodi, bem-vindos ao Adodi. Se você não é inscrita nem inscrito nesse canal, já se inscreve agora. Meu nome é Giovanni Vicente, para quem não me conhece. Se não me conhece, já me segue nas redes sociais, inclusive, para me conhecer, né? É isso mesmo. Quero falar sobre como algumas pessoas, muitas pessoas, enxergam e falam sobre sexo, e nesse caso específico sobre sexo anal. Eu tô um pouco doentinha porque minha garganta tá meio assim, mas não é nada grave. E se vocês ouvirem som de passarinhos cantando, é porque meu quintal tem muita árvore, então é isso aí. Por que eu quero falar disso? Porque eu fico bem abismado e bastante chocado. Nem tanto, às vezes, porque a gente já sabe como a sociedade funciona, mas de como as pessoas são moralistas quando vão falar de sexo. Principalmente quando falam de certas posições e, enfim, certas práticas. Como são moralistas quando o assunto é sexo anal e, na verdade, como são falsos moralistas ou não entendem, etc, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico bastante chocado com a forma como as pessoas lidam com esse tema. Primeiro, porque quando as pessoas dizem que sexo anal é sujo, elas estão falando de várias coisas. Elas estão falando do ponto de vista religioso, que acreditam que sexo anal é muito pecado porque aquela região não foi feita para o sexo. Muitos dizem que é sujo partindo da questão religiosa, mas não só, porque dizem que essa região não é limpa, porque dela saem coisas do nosso corpo, então não podemos usá-la para transar, e que aí ela sente nojo só de pensar em sexo anal, porque isso e aquilo e aquilo. É um monte de coisa sem sentido, que só faz sentido na cabeça das pessoas que acreditam nisso, e que eu só queria meio que construir algumas ideias, sabe? Jogar assim no vento. Primeiro, sexo é sexo. Se tem consentimento, se as pessoas sentem prazer, se todo mundo que está envolvido naquela relação sexual está ali por livre e espontânea vontade, não tem nada de pecado, não tem nada de sujo, não tem nada de errado. Desde que, como eu digo, seja consensual. Outra coisa, seja sexo seguro também, né? Que as pessoas envolvidas não estejam ali colocando em risco sua própria saúde. Usem camisinha. Mas a questão é que dizer que o sexo anal é sujo, usando como questão a higiene, esse ponto de partida é absolutamente ridículo. Porque pênis e vagina não são órgãos 100% limpos. Pênis e vagina não são órgãos que estão limpos o tempo inteiro. A gente anda, a gente sua, a gente faz xixi, as mulheres menstruam e etc. Isso quer dizer o quê? Que tudo é uma questão realmente de higiene. E tanto o pênis quanto a vagina, se a gente não cuida, se a gente não faz um negócio perfeito, vai ficar um lugar meio assim estranho, talvez. Né? Não sei no caso das mulheres, mas no caso dos homens, se tu não limpa o pênis, vai ficar um trem horrível. Então, assim, dizer que a questão de higiene torna uma prática sexual suja ou pecaminosa é absurdamente senso comum ou até mesmo hipócrita. Não tem nada a ver. Até porque o ânus é uma região que assim que a gente depois que usa, depois que nós fazemos as fezes, você limpa, você cuida, você no banho cuida da região para que ela fique limpa. Depois que está limpo, está pronto para o uso. Está pronto para o uso que você quiser fazer dessa região, seja sexual, enfim. Sabe, é isso. A gente precisa parar de reproduzir essas hipocrisias, esses falsos moralismos. E pior, muita gente que diz não, sexo anal é uma coisa muito suja, são as mesmas que praticam loucamente entre quatro paredes e sentem um prazer absurdo, mas ficam aí com vergonha de falar sobre o assunto. Ninguém tem que expor a vida sexual, não. Ninguém tem que falar o que faz entre quatro paredes. Mas assim, né? Você sabe de si mesmo, você sabe da sua consciência. Então, se você pratica algo, sente prazer e publicamente demoniza, por mais que você não tenha que expor sua vida sexual, quando você demoniza ou critica e demoniza mesmo uma prática sexual, você está ajudando a reforçar um discurso que é só falso moralista no final das contas, já que muitas pessoas que criticam estão praticando. E não tem problema praticar porque é prazeroso mesmo, minha gente. A questão é reforçar um discurso preconceituoso, hipócrita, demonizador sobre práticas sexuais, sabe? Isso é absurdamente inaceitável e deveria ser inaceitável, sabe? Sexo é prazeroso, sexo anal é prazeroso, então assim,
Qual é o problema das pessoas fazerem ou não fazerem? E não vamos nos esquecer que outro ponto de partida para as pessoas ficarem criticando o sexo anal, principalmente as heterossexuais, é que muita gente acha, na verdade, que sexo anal é uma prática gay. Sexo anal é uma prática gay. E aí as pessoas usam esse argumento para legitimar a sua homofobia e ficar atacando as pessoas gays, para atacar e demonizar a prática do sexo anal e etc., usando a sua homofobia para legitimar um discurso de extremo preconceito. E como eu disse, sendo que muitas dessas pessoas heterossexuais também praticam sexo anal. Porque sexo anal não é uma prática gay. Porque todo mundo tem ânus, minha gente. Então, assim, héteros fazem, gays fazem, lésbicas fazem, bissexuais fazem, trans fazem, travestis fazem. Todo mundo que gosta faz. Então, o que acontece é essa simplificação, dizer que isso é coisa de gay, e aí a pessoa joga isso tudo numa coisa da homofobia e começa a reproduzir esses discursos. Esse é um outro ponto. E usar a questão religiosa para demonizar o sexo anal, eu sei que a gente precisa respeitar as crenças religiosas. Se você acredita que certas práticas, se você é uma pessoa religiosa e acredita que certas práticas não são legais, não pratique. Mas uma coisa que você tem que aprender é que a sua religião tem que ditar as regras da sua vida. Se você acredita em religião, ok. Você acredita nas suas crenças, ok. Mas lembre, essas crenças são para a sua vida, para a sua intimidade, para a sua individualidade. Não é para você pegar a sua religião e sair na rua dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Não é para fazer isso. Não se deve fazer isso. Religião não é sobre imposição, é sobre os dogmas que você tem para a sua vida. Então, se você acha o sexo anal pecaminoso, não faça. Porque eu não acho. Não é pecaminoso, não tem nada de pecado nisso. É prazeroso. É vida, né? Como dizem, sexo é vida, faz bem pra pele. Eu só queria falar sobre isso mesmo, sabe? Esses falsos moralismos, essas coisas todas chatas. E no final das contas, a gente precisa lidar melhor com as coisas que o nosso corpo produz, sabe? Xixi, cocô, essas coisas. Eu não estou dizendo que isso não seja sujeira, é claro que é. Mas a gente lida com isso como se fosse coisa do outro mundo, como se fosse, meu Deus, que absurdo. Essas são coisas que nosso corpo produz e que ele retira porque não pode ficar dentro da gente, sabe? Mas assim, limpou, fez a limpeza básica, a higiene básica e necessária, tá tudo perfeitinho. O pinto limpo para chupar, a vagina limpa para chupar, o cu limpo para comer ou para ser chupado, sabe? Qual é o problema das pessoas ainda hoje com a questão do sexo, sabe? Eu sei que a religião ainda pesa muito, mas eu sei também que a hipocrisia também reina muito. Já que tem muita gente falando mal, mas fazendo loucamente. É isso. Se tu entendeu esse vídeo, comente. Se não entendeu, comente. Se não concorda, não sei. Também comente. Mas o importante é pelo menos parar pra pensar, sabe? O que mais vejo é gente realmente sendo hipócrita. Então, assim, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário para dar aquela força. Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe e pode deixar o seu dislike, porque também é engajamento, também divulga o meu vídeo.